Oi, família linda, bem-vinda! Amo a sua companhia. Hoje nós vamos falar de um tema que talvez exista aí na sua casa, na sua relação entre os seus amigos, não sei, vamos descobrir. Carência afetiva, sabe o que é isso? Gente carente, nunca está satisfeita numa relação, quer sempre mais, é pouco. E outra coisa, como saber se o que sente é realmente amor ou seria essa tal carência? Precisamos descobrir, você não concorda? A gente precisa entender, porque é comum a gente ouvir dizer assim, fulano é carente, ou estou carente. Tá, falar assim, dessa maneira, pode parecer assim, apenas estou usando como figura de linguagem. Mas carência afetiva de verdade, insegurança numa relação, medo de não existir um mundo, se perder aquele alguém amado, causa muita dor, muito sofrimento. As 3 perguntinhas nós vamos procurar responder para você hoje. Como é que se forma uma pessoa, uma personalidade carente? O indivíduo carente surgiu como, gente? Como que foi fabricada essa carência? E, claro, entender exatamente o que é esta carência afetiva sobre a qual nós vamos desenrolar aqui ao longo do programa. E, por fim, queremos saber, identificamos, sou carente, como é que resolve? Tem jeito? Tem sim. Tem jeito, então fica com a gente. Vamos para as nossas redes sociais, estamos no Facebook, estamos produção? Não estamos, gente, que dó. Estamos no Instagram? Sim, estamos no Instagram, você pode ir lá deixar o seu recadinho e fica tudo certo entre a gente, tá bom? É o seu jeito de interagir com a gente, vai lá no Instagram também. Puxa, no Facebook é tão legal quando você escreve, mas faz o quê, gente? Não tem uma coisa, às vezes não tem outra e assim vai a vida. Mas tudo bem, vai lá no nosso Instagram, se comunica com a gente, qual é a sua pergunta, sua queixa, sua dificuldade e vamos que vamos fazendo o nosso programa de hoje. Minha convidada, psicóloga, primeira vez aqui no consultório, com muito prazer que eu a recebo, muito feliz. Daniela Maurício, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Darley, eu estou muito fez de estar aqui. Obrigada. Eu assisto sempre o consultório de família, então assim, ter sido convidada para mim é uma honra e poder ajudar quem está aí do outro lado, se eu puder ajudar de alguma forma, eu já fico muito feliz. Com esse sorriso já ajudou. E a sua disposição de estar aqui já a gente agradece. Tem um outro convidado que estará remotamente participando do programa também, nesse tempo em que nós vamos mantendo uma certa distância uns dos outros, ainda bem que apesar de algumas limitações, temos a tecnologia a nosso favor. Evandro Laire, bem-vindo! Tudo bom? Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês, novamente compartilhando um pouquinho de informação, de conhecimento e a gente espera poder ajudar ao máximo aqueles que estão nos assistindo aí de casa, viu? Muito legal estar aqui de novo com vocês. Muito bom, obrigada. Vou começar aqui com você já de pronto. Quero saber o que é essa tal de carência afetiva. Carência afetiva, né, Darley? Assim, é um assunto que aparece muito dentro dos consultórios e muitas vezes a gente tem aquela amiga ou até mesmo aquele parente que a gente percebe algumas coisas, mas a gente não nomeia muitas vezes, né? Você sabe que o termo carência, essa palavrinha, ela vem do latim. Se você for procurar, a tradução de carência significa carência, que é privação de algo. Ou seja, quando falta algo. E todas as vezes que falta algo, seja físico ou afetivo, né? Porque a carência não é só a carência afetiva, existem a carência do outro lado também. É claro que aqui a gente está indo para um lado do afeto. Mas todas as vezes que existe alguma carência, vem ali uma necessidade de repor algo. Ou até mesmo de compensar alguma coisa. E é isso que eu acho que talvez possa ajudar o pessoal lá de casa, né? Para você que está em casa, eu acho que isso pode te ajudar, porque assim, todas as vezes que existe uma privação, por exemplo, o período que a gente está vivendo, essa pandemia, essa quarentena, nós estamos privados de muitas coisas, contato social, muitas vezes até do trabalho, dos familiares, de afeto, de carinho, de toque. Então nós estamos privados, isso também gera uma carência. Mas a gente quer ir um pouquinho até mais a fundo, porque essa carência, essa falta, ela acaba gerando alguma necessidade de uma compensação,
que são alguns comportamentos que muitas vezes acaba trazendo algumas complicações para a própria pessoa e para quem está envolvido. Muito bem. Laire, completa aqui com a gente a continuidade, né? Faz a continuidade aqui desse entendimento a respeito de carência afetiva. Muito bem colocado pela Dani, para a gente já entender que carência, obviamente nós entendemos esse conceito de ser carência econômica, financeira, uma carência de um nutriente, enfim, mas no aspecto das afeições ou dos afetos, essa falta provoca o quê? O que é isso exatamente? Vem cá, Evandro, Laire, continua aqui esse raciocínio para a gente. Tá muito bem colocado, né, pela Dani, a questão, e eu acho que a gente completar, acrescentar aí informações no sentido de dizer que existem pessoas que sentem essa carência e muitas vezes a pessoa ela não... Eita! Opa! Nossa, a internet volta aqui. Da onde isso vem? Não deu ainda, está difícil a nossa conexão. Já estava assim enquanto nós estávamos fazendo os testes iniciais, mas a gente vai tentando aí essa conexão. Se não der, hoje o Evandro volta no outro dia, mas vai tentando aí, produção. Volta com você. Deus, por favor, nos ajude. Isso mesmo, amém. Né? Então, vamos lá. Deixa eu já puxar uma pergunta que é fundamental para você ir aproveitando a seguir e trazendo características de como que se entende uma pessoa com comportamentos de quem tem esse sofrimento, essa falta. Como é que se forma uma pessoa com carência afetiva? O que faltou? Em que período da vida? Eu acho importante, até mesmo o pessoal que está em casa, poder entender e refletir um pouquinho sobre isso. Ninguém nasce carente, do mesmo jeito que ninguém nasce tímido ou nasce agressivo ou aquele rótulo, né? Todos nós vamos aprendendo isso ao decorrer da vida, ou seja, é muito importante a gente entender que tipo de privação nós tivemos lá no passado, porque hoje, quando nós somos adultos, nós refletimos comportamentos aprendidos lá atrás. Ou seja, muitas vezes privação de afeto, né? Tanto contato físico, quanto muitas vezes aquela palavra, sabe, aquele afeto verbal mesmo dentro de casa. Então, isso, geralmente, essa falta, o Evandro estava até comentando, eu acredito que ele iria dizer que é importante entender que é uma falta de algo. Então, assim, na vida adulta, acaba trazendo uma falta que veio lá do passado. Tudo a gente aprende na infância. É claro que a carência, ela não é só do passado, não é só uma criança que foi crescendo com essa privação, com essa falta de afeto, de carinho, ou até mesmo dos familiares, mas ela também tem a carência situacional, né? Aquelas carências que geralmente é de alguma situação específica que está acontecendo. É isso. Entender do que assim, tem muito a ver com o início de tudo, a nossa história, faltas que nos fizeram afetos, carinhos, presença, mas também pode ser em alguma situação específica que desencadeou esta carência. Eu vou pedindo para a Dani que em algum momento possa inclusive trazer exemplos para a gente, para que fique inclusive mais claro. Mas o mais importante é entender que essa carência provoca sofrimento. E que nisso a gente pode distinguir da falta que todo mundo tem daquilo que é bom. Eu tenho falta de abraço, eu tenho falta de beijo, eu tenho falta de pessoas, de rir, de brincar. Entender que essa falta que a gente tem de coisas boas e que consegue suprir, que legal, que coisa boa, né? Tem uma falta e eu consigo suprir esta falta. No movimento da carência, muitas vezes, suprir nunca vai ser suficiente. Tem esse sofrimento também, né? Existem dois tipos de sofrimento. O sofrimento de nunca ser suficiente para aquela pessoa, ou seja, mesmo que eu ofereça todo o meu amor, tudo que eu puder fazer para aquela pessoa, aquela falta que ela sente nunca vai ser suficiente, nunca vai ser suprido. Por quê? Porque aquela pessoa também tem uma autoexpectativa. Existe uma autoexpectativa para receber tudo aquilo. Mas também o que ela oferece, porque assim,
A carência, ela também está associada e está interligada, eu costumo falar para os meus pacientes, tá vendo? É como se fosse uma caixinha e tem várias ligaçõezinhas aqui. E tudo isso ela também forma a autoestima, porque geralmente isso está muito ligado à segurança, porque geralmente são pessoas mais inseguras, de baixa autoestima, são pessoas que geralmente não se sentem tão confortáveis em se comunicar, a comunicação delas não é tão clara e existe essa dependência, porque o que acaba acontecendo? Ela acaba projetando na outra pessoa aquilo que ela não tem, o que ela não consegue. Então, por exemplo, a autoestima, quando a gente fala, é o quanto eu me estimo, o quanto eu gosto de mim, o quanto eu cuido de mim. Geralmente pessoas que são um pouco mais carentes, principalmente essa parte afetiva, elas procuram que o outro supra, sabe, preencha aquele vazio delas com coisas do outro, porque ela acaba perdendo, e eu acho interessante até o pessoal de casa pensar, é muito fácil essas pessoas acabarem perdendo a identidade até, sabe, porque assim, na maioria das vezes, ela acaba colando tanto, sabe, fica tão coladinho no outro e existe essa dependência que ela acaba se esquecendo dela mesma, porque ela vive muitas vezes em função do outro, ela quer que o outro supra aquilo que ela quer. Então, assim, é claro que é um pouco pesado quando você está convivendo com esse tipo de pessoa, porque o pessoal de casa vai me entender. Sabe aquela pessoa que geralmente assim suga nossa energia, porque por mais que você ofereça não é o suficiente, às vezes a gente acha que a gente está devendo para a pessoa. Porque você faz e não é o suficiente para aquela pessoa, mas não é porque ela é maldosa ou algo do tipo, existe algo ali que ela precisa aprender a lidar. Você já viu aquele vídeo? É um vídeo super facinho no YouTube que chama A Falta que a Falta Faz. Não sei se você já viu da Jojo. Não. É um vídeo que ele saiu muito na moda, acho que há uns 2 anos atrás, é bem interessante, chama A Falta que a Falta Faz. O que ele quis dizer? Até mesmo psicólogos, o Lacan, ele falava assim que todos nós vamos sobreviver a vida inteira como se fosse com um buraquinho aqui dentro, que é a falta de algo. Por quê? Porque nós a vida inteira vamos buscar nos preencher. Só que nada nunca vai ser suficiente, é claro, como Deus. Mas a gente sempre vai estar buscando mais. Só que qual que é a chave, o que da questão é que geralmente a pessoa que tem essa carência acaba não trazendo. Nós precisamos aprender a conviver com essa falta, a nos adaptar a essa falta. E é isso que acaba não acontecendo, porque a pessoa que é carente, ela não se conhece o suficiente, não se estima o suficiente, então o que acaba acontecendo? Ela projeta no outro, deixa de viver a própria vida, muitas vezes, porque ela suga muitas vezes as outras pessoas. Muito bom. Entende? Tá muito bem explicadinho. Tá Ai, que ótimo, bom. tá ótimo. Eu vou aqui compartilhando algumas coisas e você pode vir comigo somando, tá bem? Tá bom. É só para ir reforçando o que está sendo dito até aqui. O que nós queremos identificar, por exemplo, com um programa como estes, com um tema como estes, traçando uma linha de descobertas a respeito de você mesma, vai ficar mais fácil a que você consiga lidar com as suas limitações ou com essa limitação específica da carência que tem impedido você de simplesmente ser livre e ser feliz. Nós vamos identificar, por exemplo, que por falta que nos deixaram sentir lá atrás, de carinho, de colo, de abraço, de afeto, de palavras de afirmação, de reconhecimento de quem você era, como você era amado, como você era benquisto, querido, querida, enquanto menino, menina que foi se formando e a partir daquilo que você ouvia, a partir daquele ambiente onde você estava criando a respeito de si mesmo uma visão. Se eu fecho o meu olho, os meus olhos, o que eu penso de mim? O que eu vejo em mim? Eu vejo uma mulher bonita, eu vejo uma mulher querida, eu vejo uma mulher realizada. Quem é que eu vejo? O que eu penso de mim de olhos fechados? Que visão eu tenho de mim internamente? Tudo isso é bagagem do que me disseram, do que me fizeram ou do que não me fizeram e do que me constituiu em falta ou tendo o suficiente. Isso sou eu. Por aí, Dani? Sim, exatamente. E nessa construção de nós mesmos, obviamente que todos nós, em algum momento, vamos ter que descobrir que temos o nosso nível de carência, né? Sim, todos nós somos carentes em algum nível. A carência, ela é necessária.
ela é importante principalmente quando nós nos comunicamos, porque assim, não são todas as famílias que são pessoas afetuosas, mas isso não quer dizer, é muito importante, eu quero deixar isso bem registrado, não é porque você teve uma infância livre de afeto que você não possa se tornar uma pessoa afetuosa com as pessoas. E isso não significa que você vai ser uma pessoa carente, principalmente essa carência excessiva. Porque é claro que todos nós temos uma carência, nós precisamos do outro, mas quando ela começa a ser excessiva, a te prejudicar e a prejudicar as suas relações, aí que você precisa se cuidar, você precisa se conhecer. Muito importante o que você falou sobre o autoconhecimento, porque assim, eu acredito muito nisso, o autoconhecimento ele é libertador. Eu acho que quando você consegue entender, na psicologia a gente fala muito assim, quando meu paciente chega no consultório, a minha primeira pergunta é, por que ele faz o que ele faz? O que aconteceu na história de vida dele que ele aprendeu a se comportar dessa forma? E se ele aprendeu a se comportar dessa forma, eu vou entender o que mantém esse comportamento dele. Só que o principal, e que os meus pacientes eles costumam dizer muito, Dani, você não tem noção do quanto isso é libertador ouvir, de que tudo nessa vida tem uma solução. Que ótimo. Tudo. Nós não nascemos uma pedra, nós não nascemos uma tábua. E nós só precisamos nos conhecer para a gente poder utilizar de todas as nossas potencialidades. E melhorar, e muitas vezes utilizar do que aquilo nós fazemos antigamente como se fosse um degrau para você evoluir e trazer ainda mais evolução para as outras pessoas. Eu acredito que na vida, eu costumo falar muito isso para os meus pacientes, sabe? Eu falei, eu quero muito que você aprenda a viver uma vida se sentindo confortável sendo quem você é. Perfeito. Porque esse é o principal. E muitas vezes a gente aprendeu assim de uma maneira um pouquinho distorcida lá atrás, mas que depois com a maturidade a gente vai se conhecendo e vai entendendo o porquê de cada coisa. Por que eu faço tal coisa? Por que eu faço isso? Se questione, comece a buscar a se conhecer, porque quando a gente se conhece, a gente começa a cuidar melhor de nós. Nós começamos a ter muito mais empatia por nós e pelo outro. As nossas relações melhoram. Por quê? A nossa relação com a gente melhora. Está melhor. Quando você está melhor com você mesma, tudo à sua volta melhora também. Você lembra que Jesus Cristo disse uma vez assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom? Mas se forem trevas, você estará em trevas. Ou seja, tem a ver com o que os meus olhos enxergam. E a gente sempre pensa assim, o que os olhos da gente enxerga para fora. Mas é muito importante que a gente consiga enxergar para dentro de si. Lembra quando, no outro momento, Jesus vai dizer assim, tira primeiro a trave do teu olho? E a gente vai sempre usar essa palavra no contexto do julgamento. Tá julgando o outro, etc. Porque realmente sugere ali também falta de conhecimento a respeito de si mesmo. Porém, também é preciso considerar algo que eu vou trazer aqui para você, de quem está conversando com a gente, e a produção está mandando aqui para a gente, lá no nosso Instagram, já que o Face hoje deixou a gente na mão. Gente, por falar em gente na mão, o Evandro não vai voltar, porque tá muito difícil a conexão. Aí no segundo bloco faremos uma nova tentativa, senão ele já volta com a gente no próximo programa, né? A questão é a seguinte, também o despertar de uma culpa por sentir-se ou por se perceber carente. E aí a Dani já antecipadamente, antevendo que há esse sofrimento de ó céus, ouvido, ó mundo, eu ouvi o consultório e ele disse, eu sou carente. Daqui a pouquinho eu vou falar de alguns comportamentos, para você ir identificando aí comportamentos específicos. Gente, isso tem a ver com a qualidade dos seus relacionamentos. Tem casamento aí que tá um lixo. Tem gente ali do outro lado que está agora se sentindo um lixo. E aí imagina que é uma outra questão, outro problema. Vamos identificar o que é de verdade? Vamos entender melhor? E aí, Dani, a dificuldade de lidar com a culpa de ser carente quando se tem problemas no relacionamento por isso. Engata esse comentário aqui de quem enviou pra gente, com o que você está aí com vontade de dizer a respeito, que você pediu a palavra. Foi mesmo, porque quando você falou sobre um lixo de casamento, me veio muito assim, tem muita gente que está vivendo isso e se acostuma com o casamento ruim. Por que eu falo isso?
E isso não entra só essa questão de carência, entra essa parte de autoestima. Vou pegar um gancho mesmo. Muitas pessoas deixam de se questionar e entender que é possível ser melhor, e nós somos seres tão adaptáveis, mas tão adaptáveis que a gente se adapta até o que está ruim, até o que não está bom. Porque muitas vezes pode ser que lá atrás você aprendeu e teve a referência de um relacionamento de que é difícil mesmo, de que os relacionamentos não são fáceis e que você tem que conviver com isso do mesmo jeito que você precisa conviver com a culpa de ser carente. Porque geralmente as pessoas que são carentes em excesso, né? Porque todos nós somos em algum nível. Vamos ficar combinados de que estamos falando aqui da carência patológica, aquela que produz sofrimento, esse adoecimento, o excesso dela, tá bom? Então, dentro da proposta de hoje, todas as vezes que falarmos de carência, é do excesso dela. Eu digo isso porque, assim, muitas vezes pode ter você aí em casa que já está se diagnosticando, achando que você já está numa carência, porque tem pessoas que já têm uma lupa muito grande aí, que já começa a se colocar nessa situação. Mas existem essas pessoas, o que acaba acontecendo? Não é fácil para elas e não é fácil para as pessoas que convivem com ela. E o que acontece? As outras pessoas começam a apontar o dedo, a julgar, falar, mas você é muito carente, você precisa se tratar, você precisa se cuidar. E nem sempre a pessoa entende que nível de carência que é essa. Ela não entende o porquê que ela é daquela forma. Ela sabe que ela tem uma necessidade da outra pessoa, uma dependência até, porque ela não consegue. E o que acaba trazendo? Aquela culpa. Por quê? Porque ela acaba sentindo que ela está inadequada. Ela acaba sentindo que ela não está fazendo o correto ali no casamento. E uma coisa que eu digo é, nós só nos livramos da culpa quando nós entendemos os porquês. Nós só vamos nos livrar da culpa quando você entender, você aí de casa que mandou essa pergunta, foi alguém que mandou, né? Isso. Para você que mandou, quando você entender por que acontece tudo isso. E para isso você precisa ir se questionando, ir buscando referências, ir se conhecendo. A terapia é um ótimo caminho. A terapia é um ambiente em que você pode se sentir segura para contar coisas que muitas vezes, eu digo isso porque eu escuto histórias que a pessoa vira para mim e fala, Dani, eu tô te contando, mas eu tenho vergonha de falar isso. E não, ali para ser o seu ambiente seguro, para você entender que tudo tem uma solução, mais uma vez eu digo, e principalmente para você aprender a ter uma relação mais saudável e livre de culpa. A pior coisa no mundo é sentir culpa. Tudo bem que a culpa nos acompanha. Ela pode até sinalizar, momentos. né? Ela pode até sinalizar que tem algo a ser resolvido. Mas se submeter à culpa uma vida inteira, aí não leva você a lugar nenhum, a não ser o sofrimento, a tortura, né? Sim. Vamos aqui pontuar alguns comportamentos para a gente ir trabalhando em cima, tá bem? Por exemplo, uma pessoa com extrema carência, ela vai depender muito de uma pessoa ou de um indivíduo para ser feliz. Ela não tem habilidade, ou ela não se vê com habilidade de ser feliz, de existir. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu morro se ele não existir. Eu morro, eu acabo com a minha vida, meu Deus. Opa, já é um sinal. Tem um sinalzinho aí já, Sinal. Né? Submissão e hábito de aceitar qualquer condição por medo de ficar sozinho. Aceito qualquer relacionamento, qualquer tratamento, me trata muito pessimamente, mas o que isso sugere? Mas isso não são todas as pessoas, Darleide, não são todas as pessoas carentes que têm o perfil de se sujeitar a tudo. Não são todas. Mas é que isso também vai sugerir pra gente uma coisa importantíssima de ser dita. Que nem tudo se encaixa numa única personalidade em nenhuma circunstância. Exato. Né? Então, nenhum diagnóstico, ele fecha completamente, todos os itens batem perfeitamente para nenhum diagnóstico. Exato. Né? Por que isso? Porque cada um tem uma história. Cada um viveu de um jeito e foi se formando, e nós podemos ter características parecidas, mas nem tudo é igual. Mas quando você fala, por exemplo, de uma... O primeiro item? O primeiro item, que isso. diz a respeito de depender demais do outro. Isso, essa dependência. É muito comum também, é uma característica da dependência ir mudando de pessoas. Então, por exemplo, essa dependência ela vem da mãe inicialmente, e aí depois a pessoa ela vai tendo outras relações, ela projeta para uma outra pessoa. Quem de casa nunca teve um amigo, uma amiga, um namorado, que de repente, assim, quando você conhece,
Você conheceu à tarde, à noite, a pessoa assim já tá grudadinha. Tá grudadinha, assim, precisa de você o tempo todo. Eu me lembro que eu tive uma amiga, vou abrir um pouquinho. Eu tive uma amiga em que hoje, ela fez terapia, melhorou muito, e ela tinha uma carência excessiva. E eu me lembro que quando eu a conheci, nós orávamos juntas. Então, eu percebi que ela sentia muita confiança em mim e ela grudou. Então, ela me ligava às 3 horas da manhã, ela me ligava de manhã, o tempo todo, Dani, o que eu faço? Então, eu precisava, assim, tomar decisões por ela. E o que eu percebo? Quando as pessoas, elas vêm pra gente dessa forma, às vezes a gente tem dificuldade de colocar um limite, de dizer não. Por isso que a gente vai colaborando para essa pessoa continuar dessa forma. Até que chega uma hora que fala assim, não, peraí. Começa a fazer mal pra gente. A gente precisa criar formas de colocar No primeiro momento, um limite. você pensa, Tô vou ajudar. ajudando essa pessoa. No outro momento é que você precisa tomar ideia de que aquilo não Não é passando fácil dos tomar limites. essa decisão, É mas é verdade. importante, porque a gente precisa sinalizar para outra pessoa, principalmente, pode ser que ela esteja ultrapassando um limite, ou até mesmo que aquilo está te fazendo mal. Com um jeitinho Não dá faz- para falar. Não faz bem para Exato. nenhuma das partes envolvidas. Vamos rapidinho para o intervalo? Não, gente, não cochila, né? Fica aqui, tem mais. Vamos falar dos comportamentos, outros mais, tá bem? Até já. Meus amores, vamos estudar? É isso mesmo, estudar sobre temas que são pilares para o nosso bem-estar, para o bem-estar da sua família, para a sua saúde física, mental e espiritual. E se eu disser que é de graça, que você não vai pagar nada por isso, porque já está tudo prontinho, então você só vai precisar mandar uma mensagem para a gente, pode ser por WhatsApp ou pode ligar para a gente. Tá aí o nosso contato na tela, o telefone é o 12 21 27 31 21, ou pode mandar mensagem no WhatsApp, que é o 983150249. Eu percebo que de vez em quando a gente muda aqui, aí você registra aí na hora, tá? A gente muda o WhatsApp, porque às vezes não é este o WhatsApp. Tem um outro que é o 98 100 14 25. Manda aí uma mensagem. Um desses 3 contatos vai chegar. O WhatsApp são esses 2 números e também o nosso telefone 12 21 27 31 21. Um dia eu vou descobrir por que tem 2 WhatsApps aqui, porque eu não estou sabendo, tá bom, meus amores? Mas pede essa revista aqui, ó, que tá na minha mão. Deixa eu mostrar aqui, ó. Revista Entre Família. Vou abrindo aqui. Gente, tem até um negócio muito legal, ó, que é chiquérrimo aqui no canto. Tá vendo aqui pequenininho, ó? Isso aqui é o QR Code. Então, esse é um código digital. Você vai baixar o aplicativo aí no seu telefone, vai apontar aqui na direção desse código e vai abrir num site que tem todas essas lições comentadas. Se você gosta de mim, sou eu que comentei, tá tudo lá no site. Se você não é muito afim, não quer me escutar, desculpa, fui eu que gravei. E aí você pode acompanhar todos os detalhes de todo o curso e além de fazer as lições uma por uma, com questionários, com reflexão. Você pode fazer isso com a família, reunido, discutir as questões propostas aqui. E ao final ainda tem certificado que a Escola Bíblica manda para você, tá bom? Então manda aí, entre em contato com a gente, horário comercial 12 21 27 31 21, 12 21 27 31 21. Pede a revista Entre Família, combinado assim, família bonita. Beijo para vocês. Tem gente mandando recadinhos, perguntas, comentários aqui pra gente. Vamos tentar mais uma vez contato com o Evandro. Evandro, você tá aí? Que eu já vou jogar aqui alguns comentários para você. Joga aí o Evandro se tá na tela, se ele me escuta. Tudo bem por aí? Estou por aqui.
Tudo bem, consegui acompanhar aqui com vocês, mas a internet está dando umas travadinhas. Mas vamos lá que a gente vai participar na medida do possível aqui. A nossa também não tá legal, amigo. Então, olha só, comentários aqui das redes sociais pra gente. Melhor do nosso Instagram aqui pra gente. E você que está chegando agora, esse é o Consultório de Família. Eu estou conversando com a psicóloga Daniela Maurício, conversando com Evandro Laire, que é psicólogo também. Vocês podem, inclusive, fazer contato com eles pela rede social que vai aparecer aí no vídeo durante o nosso papo. E alguns comentários que você manda pra gente lá no nosso Instagram do Consultório de Família. Graça e paz. Atualmente a carência afetiva, Evandro, segundo a nossa seguidora, é que entre as pessoas essa carência afetiva está surgindo por causa das redes sociais, do celular, com seus aplicativos, que estão separando as pessoas. Eu não sei se é o aplicativo que está separando, a rede social que está separando, ou as pessoas que estão usando de maneira errada ou excessiva o aplicativo e a rede social e aí se distanciando das pessoas na sua convivência. O que você acha? Exatamente. O que eu percebo é que, de fato, as redes sociais têm tido um impacto, mas não só por causa do vínculo entre as pessoas, mas tem tido um impacto porque as pessoas elas têm perdido a sua própria identidade e, consequentemente, existe uma diminuição do amor próprio. Então isso é bastante interessante porque quando você se compara com outras pessoas, você se acha inferior aos outros e então você não sente esse prazer com você mesmo, você começa a olhar para os outros, né, achando que os outros são superiores. E duas coisas que eu queria acrescentar, eu estava acompanhando aqui, né, mesmo aqui com a conexão um pouquinho ruim, estava acompanhando a Daniela falando e excelente as colocações dela. E eu queria só acrescentar duas coisas aqui muito importantes, que muitas vezes a gente acha que a carência ela vem pela falta apenas de um convívio afetivo com pais, com mãe, com alguma coisa do tipo. Mas pode acontecer de a pessoa ter tido em alguma época da vida uma inundação de afeto e depois alguma condição de vida ter mudado e aquela inundação de afeto que ela tinha por causa de uma postura, de uma característica, de uma qualidade dela, agora já não é mais valorizado por um outro círculo social, por um outro grupo. E aí então ela acaba não sabendo como se adaptar a essa nova forma de relacionamento com as pessoas. E ela pode se sentir vazia também, né? E uma coisa que também é bastante importante a gente frisar é que quando a pessoa ela tem uma carência afetiva e ela deseja o vínculo com uma única pessoa, não importa a multidão de pessoas que a bajulem, que a papariquem, que a amem, que a abracem. Enquanto o foco for naquela pessoa, se o amor não vem de quem a pessoa quer exatamente, parece que o mundo inteiro pode abraçar, que não vai suprir, não vai fazer sentido. Menino, que bom que você voltou aqui para nossa conversa, porque vai que a gente esqueceria de dizer uma coisa dessas, né? Que o excesso também faz com que o indivíduo tenha uma visão equivocada, vai esperar que todo mundo e no mundo se comportem da mesma forma com ele. E não vai acontecer, né, minha gente? Essa autoexpectativa, né? De esperar que todo mundo vai agir da mesma forma. E aí, por exemplo, o Evandro falou, é bem bacana, ele vai para um outro ambiente. A gente fala, vamos para o mundo real, né? E aí acaba não se deparando com essa mesma realidade, e aí pega mesmo. Muito bom. O time reforçado com o Evandro de volta. Mais um comentário da nossa rede social, lá do nosso Instagram. Diz assim, eu tenho consciência que existe uma falha em algum momento nos relacionamentos, pois sofri quando adolescente, quando jovem, no primeiro casamento, e infelizmente tenho vivido no segundo casamento essa carência e causando muitas brigas. Isso aparece muito justamente nos relacionamentos mais afetivos, né, Evandro? Volta aqui com a gente, por favor. O casamento em si, o namoro, o noivado, mas o casamento, para aguentar, levar adiante uma relação onde tem um que é muito carente, que exige muito do outro, que pede muito do outro, fica pesado, sofrido para ambos, né? Exatamente. E aí fica um desgaste muito grande na relação. Isso pode durar anos e anos e anos, né? E como a Daniela já bem disse, as pessoas elas se acostumam a essa relação e às vezes perdem referência do que seria um relacionamento ideal. E tem uma coisa muito importante, eu costumo dizer, que os relacionamentos eles têm que ser leves.
Então, isso é importante a gente frisar. E essa carência faz com que um sugue do outro, um exija do outro, um Não dá conta, não dá conta. Você cansa a outra pessoa, como você bem disse inicialmente, né, Dani? Quando suga demais o outro. Veja esse caso aqui, se aplica-se neste caso alguma coisa sugere carência ou pode ser uma outra questão. A esposa diz assim, eu faço de tudo para agradar o meu marido. Menina, tem um povo que é assim. E o outro não se agrada de nada. E ela diz, para ele nada nunca está bom. Me sinto insuficiente para ele. Tem alguma coisa que eu deva fazer? Me ajudem. O que sugere para você? Eu acho que nessa situação, eu não sei se exatamente se aplicaria ser a carência. Né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de agradar a outra pessoa, é claro que ali existe um padrão que foi instalado na relação dessas duas pessoas em que supostamente o marido precisa ser agradado e ela está o tempo todo ali tentando e nada é o suficiente, né, para ele. E aí o que acaba acontecendo? A autoestima dela começa a baixar cada vez mais. Porque assim, agradar as pessoas, nós nunca iremos agradar todo mundo. Acho que quando a gente pensa em agradar o outro, a gente já está cometendo um crime com a própria pessoa, principalmente porque uma relação não é só de agradar o outro, porque quando você tenta o tempo todo agradar, você sai muitas vezes dessa sua personalidade, você acaba se autoflagelando, sabe? Porque você acaba sendo ruim com você mesma, porque a gente nunca vai ser suficiente. E por mais que você faça, e talvez, eu não sei se o seu marido, ela não colocou, mas se ele às vezes não se comunica, às vezes pode faltar uma comunicação ali clara, né? O que a gente está falando é o topo do bolo, né? Sim. Que a gente está falando. Então, muitas vezes, talvez uma comunicação e principalmente entender que, assim, talvez as suas expectativas da reação dele também pode estar alta, do mesmo jeito vice-versa. Esse tema pode caber muito bem também dentro de um outro tema que tem a ver com a comunicação. Como que eu posso me utilizar melhor da comunicação para eu entender a linguagem do outro? Fica aqui uma dica de leitura para você. As 5 linguagens do amor, para você identificar qual será a linguagem de amor que o seu marido prefere? Para você também não ficar se desgastando demais, fazendo tentativas que repetidas vezes já tem demonstrado que para ele não funciona. Então vamos descobrindo, vamos fazendo tentativas. Deixa eu ver se essa linguagem funciona. Não, essa não funcionou. Então você já não repete. Então a próxima, vamos ver, fazer tentativas. O diálogo da pergunta, fazer boas perguntas, perguntas inteligentes, querendo de verdade entender o outro, de como que eu posso fazer melhor, mas também eu devo dizer para outra pessoa que eu não ficarei eternamente submetida a uma expectativa dele que não chega com clareza, não é comunicada com clareza, portanto eu não posso me frustrar repetidas vezes sem ter um feedback positivo a respeito da minha atitude, que é proativa, que é positiva, que quer conectar, quer fazer bem, que quer conviver bem, tá bom? O nosso amigo Laire voltou para a gente aproveitar aqui, enfim. Vamos lá aqui uma perguntinha para o Evandro, diz assim, ela diz, olha, meu amigo, dependo muito emocionalmente do meu marido, e ela diz até o nome do marido, nessa quarentena, porém, está pior, até porque ele está com um quadro de AVC, e ela diz, eu amo muito, ela também diz que ele está preso, mas eu não sei se é preso à circunstância, eu não entendi muito bem, mas o fato é que ela diz, eu amo, sinto muita falta e quase sinto uma sensação de morrer de falta dele. Uau! E aí, Evandro? Então, uma coisa que a gente tem que observar é o seguinte, às vezes as pessoas elas se restringem a um único papel na vida. E às vezes pode acontecer de a pessoa, no caso, né, essa senhora, essa moça que que faz a pergunta, de ela entender que ela tem um papel, talvez, de dona de casa, de amante, de esposa, vamos colocar assim, né? E às vezes ela, para ajudá-la,
talvez é importante que ela observe as outras potencialidades da vida dela, que ela não é só esposa, ela não pode viver só em função de um papel social, que é o papel de esposa, do relacionamento. Ela tem outras coisas, outras realizações, outras conquistas de vida também. E eu acho que ela reforçar esse foco em outras habilidades, outras potencialidades, outras esferas da vida dela é importante, porque senão ela fica olhando para a parte e esquece do todo. E vivendo em função da parte, ou seja, só do relacionamento, ela acaba perdendo um universo de coisas prazerosas, né? Então é bastante importante isso e, aliás, acho que é muito importante pontuar, já que a Darleide falou sobre as 5 linguagens do amor, que uma das linguagens ditas nesse livro é o toque físico. E, às vezes, pode acontecer problemas entre o casal no âmbito da sexualidade, por causa dessa questão da carência. Então, o homem exigir demais, exigir uma disponibilidade sexual, e às vezes pode parecer que o problema é sexual, mas às vezes é afetivo. Uau, muito bom. Eu fico aqui com o coração apertado de a conexão não estar muito boa, morrendo de medo de cair no meio de uma fala do Evandro. A produção me avisa se dá para a gente continuar ainda até o final, se não, a gente fica por aqui. Então, Evandro, o pessoal está me dizendo que realmente está oscilando bastante, eu te agradeço e a gente combina para um próximo programa, você voltar aqui com a gente, sua participação, como sempre, excelente. Muito obrigada pela disponibilidade e convido o pessoal que quiser fazer contato com o Evandro, está aí a rede social dele, ele fez agora há pouco uma live, todo assim comunicativo, sempre ajudando. Um abraço para você, querido. Até mais. Ele também tem canal no YouTube, você pode conhecer mais o trabalho dele, é o mesmo nome, Evandro Laire, no canal no YouTube também, tá bom? Alguns comportamentozinhos mais aqui, que como sabemos não se aplica a todas as pessoas nessa ordem, são alguns sinais apenas, tá bem? Excesso de ciúmes e controle sobre o outro, óbvio, né? Obviamente. Vai querer dominar. As pessoas tentam até manipular o outro para acontecer exatamente aquilo que elas querem. E aí eu vou pegar um gancho para acrescentar junto com essa resposta desse comportamento, do que o Evandro falou sobre o comportamento dos casais, né, sobre as linguagens, né, do amor, e que eu fiquei pensando muito sobre cobranças, né, porque acaba vindo também como uma cobrança. Né, para outra pessoa. Porque muitas vezes, que nem ele falou do toque físico, enfim, o toque físico, muitas vezes ele pode vir assim, a pessoa ela não é muito do toque e o cara gosta do toque físico, de carinho, né, e ele acaba tendo essa cobrança, né, com o casal. O que eu acho bem importante também, e que daí eu vou acrescentar nessa resposta, é que ele falou dos papéis, né, dessa mulher, dela ter vários papéis. E na vida, nós precisamos aprender a dividir as nossas atenções, porque a gente vai ter o nosso meio social, a gente vai ter o nosso meio familiar, o nosso meio profissional. E muitas vezes, a pessoa que ela é um pouco mais carente, ela tem essa dificuldade de dividir tudo isso. E aí entra esse controle, entra os ciúmes, porque ela não quer dividir. E aí ela quer a pessoa só para ela. Só que é importante porque nós precisamos ter essa divisão. Nós temos vários papéis. Do mesmo jeito que com os amigos, a gente não é sempre o mesmo com todos os amigos. Com cada um é de um jeitinho. A gente vai dividindo um pouquinho do que é nosso, com cada um de um jeitinho. E muitas vezes para essas pessoas, existe aquela coisa de controlar, de não querer dividir essa pessoa com outras pessoas. O que sugere a insegurança, a dificuldade de autoconhecimento, de percepção de mundo, de respeito ao outro também. Tá? Isso é bom que a gente também lembre. Esse sufoco, esse ciúmes, essa cobrança, quando você diz a respeito do toque outra vez, né? Eu quero o carinho, o abraço, ficar junto, cabecinha no ombro, eu quero, mas o outro é de outro jeito, é outra personalidade. Aí o que você faz? Em vez de você comunicar, em vez de haver aquela comunicação para que um entenda a linguagem do outro, corresponda, você nunca me toca, você nunca me abraça, você cobrar a outra pessoa simplesmente entra numa autodefensiva, num comportamento de afastamento, e em vez de você ganhar, você perde. Então, eu vou fazer um outro programa só sobre comunicação, porque disso depende
a cura de muita doença, de muita enfermidade dessas relações. É verdade. Também, boa, né? Esse assunto Boa. é bom, é bom. Uhum. Também vale dizer que essa percepção de que você tem outras áreas na vida e que você deve aprender a produzir, a realizar outros desejos, focar também ou dividir o seu foco para outras áreas da vida faz parte do processo de cura, né? Desse estado carente de ser. Eu acredito Porque uma conquista melhora a tua autoestima. Se melhora a tua autoestima, você se sente mais segura, mais seguro. Então você começa a lidar melhor com as demais questões que estão ali carentes. Eu costumo dizer, Daleide, que a autoestima, ela é como se fosse um músculo. Então, assim, quando você quer, por exemplo, ficar mais firme, o que você faz? Você vai na academia todos os dias, certo? Uhum. Você vai lá, faz os seus exercícios para o seu braço ficar firme, para a sua perna. Quando você não vai, o que acontece? Você fica um mês sem ir, você não perde todo o resultado que você fez? A autoestima é a mesma coisa. Você precisa exercitá-la constantemente para que ela fique firme, para que ela se enraize ali. Porque quando você fala de dividir os papéis, né, da gente ter essa divisão e da pessoa se sentir bem, é quando ela consegue se descolar da outra pessoa e sentir que ela pode fazer por ela. A insegurança, ela vai ficando para trás quanto mais você faz. Eu costumo falar para os meus pacientes, sabe como que você vai sentir autoconfiança? Fazendo. Porque o medo vai te acompanhar. Gente, eu vou falar para vocês, é a primeira vez que eu venho ao vivo, eu estava super ansiosa. O Lindo sabe, ele tá ali, estava super ansiosa, porque assim, nunca tinha vindo ao vivo. Mas é algo que assim, precisa superar. A gente precisa passar por... É vencer o desconforto. Porque tudo vai gerar desconforto. Mas se a gente conseguir insistir e entender que nós precisamos nos sentir importantes, fazendo, é libertador. Perfeito. Mais alguns comportamentos rapidinho aqui para você ir pensando a respeito. Falta de critérios para se relacionar, pois qualquer coisa é melhor que ficar sozinho. Olha, qualquer coisa é melhor que ficar sozinho. Vê que triste não se ver com valor de pôr fim a alguma coisa que é sofrida, que causa sofrimento mesmo real, porque é tudo que eu consigo na vida. Excesso de cobrança, já falamos a respeito de cobranças, necessidade de chamar a atenção das pessoas, hábito de fazer-se de vítima para que o outro se comova. Muito ligado ali às cenas de ciúmes também, tem muito a ver com isso, né? Quer comentar, não quer? Sim. Não, eu ia falar sobre a questão de... O segundo Dos item. itens anteriores, necessidade de chamar a atenção, excesso, hábito de... Falta de critérios para se relacionar. Isso. A falta de critério para se relacionar, eu acredito que isso... Olha só para vocês verem como a autoestima, ela é uma das principais aí, né? Eu acredito que ela seja a base dessa carência afetiva, eu costumo dizer para os meus pacientes. Por quê? Quando você diz assim, muitas vezes qualquer coisa serve, é porque aquela pessoa ela está tão envolvida em viver do outro e não dela, como se ela não tivesse nada bom para oferecer. Sem valor. Sem valor nenhum, que ela não vai mesmo ter critério para poder. Porque assim, é isso que ele está me oferecendo? É o máximo que eu mereço, eu não mereço mais do que isso. Porque ela não reconhece o próprio valor. E aí é um risco muito grande de se envolver num relacionamento abusivo. Porque assim, a maioria das pessoas que entram numa relação abusiva, elas têm uma baixa autoestima e elas têm essa parte de carência. Portanto, ela fica mais vulnerável Muito mais ao vulnerável. abusador. Sim, porque ela fica insegura e aí, quando ela se faz de vítima, na verdade, o outro convence que ela está sempre errada. Então ela acaba entrando nesse ciclo vicioso de sempre achar que é ela que está errada e que tudo bem, é isso mesmo que eu tenho que eu mereço e que eu preciso continuar aqui. Pois é. Sinto muito. Hábito de se fazer de vítima, como eu bem disse, hábito de se comparar com outras pessoas. Por quê? Por quê? Por quê? Baixa autoestima, se compara com as outras pessoas e sempre vai se sentir inferior. O aspecto da autoestima você trouxe o tempo inteiro como pilar fundamental para ser percebido ali, em que nível ele se encontra. Muito baixo, baixo, como é que está?
Então, temos aqui, portanto, alguns comportamentos que sinalizam esse sofrimento que a carência provoca, mas o melhor de tudo foi ter já ao longo do programa percebido que o que se identifica na realidade não significa que deva ser o destino, que deva ser para sempre. E aí é que está o benefício do conhecimento, do autoconhecimento, de buscar ajuda, de procurar um profissional, fazer terapia, fazer um processo de resgate de quem você é de verdade. Porque belamente, Dani, quando você disse que não nasceu assim, não era assim, foi aprendendo. E aquilo que a gente aprende, pode desaprender. Claro que pode, até mesmo porque assim, onde você está agora, o que está acontecendo na sua vida, entenda, não é o ponto final. Não é o final da estrada. Ainda tem muita coisa para ser vivida e pode ser vivida de uma maneira mais leve, mais tranquila. Como que você pode fazer isso? Busque ajuda, busque terapia, entenda o que antecede. Sempre quando acontece alguma coisa, a gente tem uma tendência de nos culpar, de nos sentirmos mal e a gente acaba se chicoteando, né? O tempo todo achando que a gente faz tudo errado. Nesse momento é importante você entender, o que aconteceu que eu cheguei aqui? O que aconteceu no meu dia? O que antecedeu? Tudo existe uma causa. Não existe nada que está ali determinado seja um ponto final. Não desista. Perfeito. Só o fato de se perceber numa situação já dá a você um certo freio. Sim. Olha, o que eu estou fazendo aqui sugere isto e aquilo a respeito de mim mesma, mais do que sugere a respeito do outro. Se eu estou submetida a uma situação como estas, vamos tomar aqui, por exemplo, uma situação de abuso, de uma relação violenta, agressiva, enfim, que infelicita a tua vida e você permanece, você muitas vezes vai ser levado a considerar o que o outro faz. O que ele faz? Se ele me machuca ou ela me machuca, ela me despreza, ela me humilha, ela grita comigo, ele me bate, ela me empurra. Então você joga sempre para o que o outro faz. E a gente tem extrema dificuldade de reconhecer de modo lúcido qual é a sua parte. Por que eu me submeto? Que situação é estas? O que eu estou fazendo com a minha vida? Onde está o meu valor? Onde eu me perdi? O que eu faço para ser diferente, para fazer isso aqui funcionar diferente? Chegou a hora de dizer basta, chega, não quero isto para mim? Deixa eu dizer mais alguma coisa a você. Sabe, você e eu, parece que não valemos muita coisa, mas valemos tanto, tanto, que o céu parou. Jesus veio estar entre nós, o mistério da encarnação aconteceu e um Deus fez-se homem para habitar entre nós e conhecer as nossas mazelas de perto, mas não somente, para oferecer-se de modo completo a nos salvar. O preço pela salvação, o preço que Deus deu para que tivesse a nós resgatados para Ele, para vivermos por Ele, para sermos chamados de filhos e de filhas, custou nada mais, nada menos que o sangue de Jesus Cristo. Sua autoestima, seu valor, a sua existência precisa estar alinhada ao valor que Cristo te deu ao derramar o seu sangue na cruz. Só Ele tem a capacidade, só Ele tem autoridade para dizer você é meu. Eu te comprei com o preço do meu sangue. E eu te comprei, eu te resgatei, eu te busquei, porque eu te amo. É por amor. Ponto. Eu não te escravizo, eu te liberto, eu não te oprimo, eu te quero como filha, eu quero para você o reino, a graça, a paz, o amor. Não faz sentido você considerar a sua vida ser posta numa condição tão miserável que a sua vida esteja sendo comparada, nivelada pelo tipinho de relacionamento no qual você tem ficado. Pelo tipinho de amorzinho, de migalhazinha, que envolve crítica, agressão, violência, desprezo, nojo de você, repulsa, abandono.
esse tipinho de amor, de coisinha, de migalhas, não é para você. Então toma a sua vida, alinha a tua vida com o preço que o Senhor Jesus Cristo pagou por você. Perceba o valor que você tem e aí você fica bem, porque você vai entender que você tem valor. Você se veja como Cristo te viu e você será feliz. Acredite. Dani, muito obrigada, viu? Deus abençoe você. Amém. A gente marca retornos aqui, tá bom? Com certeza. Ficarei Beijo muito grande. feliz. Obrigada. Beijo para você aí de casa. Deus abençoe. A gente volta na semana que vem com mais um tema, sempre pensando em você, para que você seja livre e feliz, em nome de Jesus. Beijo e até semana que vem.